Olá, sou Natália Coura, aqui do Comercial da Esparta. Estou aqui com os gestores Arthur Neme e Felipe Vidal para a gente falar sobre o terceiro trimestre do ano de 2024. Bom, a gente fechou esse terceiro trimestre com o resultado dos fundos acima ali do esperado. Foi um trimestre bastante forte. No ano, a gente está também com o resultado acima da meta desses fundos. E a Esparta hoje acumula algo como 16 bilhões de patrimônio sob gestão. Bom, a gente viu, inclusive, nesse trimestre, um fechamento de spread mais forte do que foi do trimestre passado, o que justifica, inclusive, o resultado também mais forte. O que aconteceu? A demanda aumentou, a oferta diminuiu, os dois? Boa tarde, Natália. Boa tarde, pessoal. Acho que foi um misto dos dois, né? A gente, desde fevereiro, tem visto um aumento da demanda pela classe de ativos dos fundos de crédito e o primário ele não estava sendo suficiente para suprir essa demanda toda. E agora, no último trimestre, o que a gente viu foi que os fundos eles acumularam caixa, dado que não estava sendo suficiente, e o volume de ofertas primárias ele caiu um pouco. Ainda num patamar historicamente elevado, mas se comparado com os meses anteriores, um pouco abaixo. Então isso trouxe mais compras no mercado primário, né? Uma disputa maior pelos ativos de crédito, e tanto no primário quanto no secundário, e com isso, com uma demanda maior, os preços se valorizam e, consequentemente, o spread de crédito ele tende a ter um fechamento. Ou seja, foi os dois. Exatamente. Os dois mesmo. Foi os dois. E teve algum rating que acabou fechando mais ou foi tudo meio que igual? Olha, nas nossas análises internas, a gente viu um fechamento em todos os níveis de ratings. Entendi. A Então, média. assim, pelo que a gente estava vendo ali, o AAA já tinha feito toda aquela correção do que tinha distorcido no ano passado, o duplo A também já tinha fechado e estava no mesmo nível de 2023, e o rating A continuava aberto. O rating A continua aberto, Ele então continua bem distante, o AAA e o duplo A muito próximos já, assim, em termos de spread, e o A lá atrás, assim, mais defasado. Né? Não, perfeito. E por que o mercado primário foi mais fraco nesse último trimestre, né? Como o Felipe comentou? A gente acha que muita empresa já fez as demandas de capital dela do ano no primeiro semestre, porque teve uma demanda muito forte, né, como o Felipe falou. Acho que as empresas anteciparam ali essa captação e já captaram o que precisavam para o ano, né? Então, como ao mesmo tempo, até com a Selic em alta agora, e, enfim, as empresas não estão com grandes projetos de investimento e de expansão, então elas estão com uma demanda um pouco mais baixa de capital. Então, acho que a gente acha que a oferta vai ser um pouco menor agora no segundo semestre. Acho que até pelo fato de 2023 ter sido um ano mais fraco de captação das empresas por conta dos problemas de Americana, Light e outros eventos de crédito que fizeram com que os preços dos ativos caíssem e o spread aumentasse, as empresas elas captaram menos em 2023 e no início de 2024, primeiro semestre, já aproveitando também que o spread ele já estava um pouco mais fechado, aí sim elas captaram volumes muito relevantes. Então é natural que no primeiro semestre você tenha essa concentração de emissões e agora no segundo semestre, dado que o primeiro foi muito forte, seja um pouco mais fraco mesmo. Entendi. E bom, então tá um pouco mais ali difícil de comprar no secundário, né? Então tá bem disputado o secundário, acho que digamos assim. Primário tá um pouquinho mais seco. Como que vocês têm conseguido navegar nesse cenário? Onde estão as melhores oportunidades, inclusive, né? Mais no primário, mais no secundário? Isso tem oscilado muito dia a dia, assim. Acho que teve momentos que a gente alocou um pouco mais no secundário, tem momentos que a gente aloca um pouco mais no primário. Mas o que a gente tem feito é alocado num ritmo um pouco mais lento do que a gente poderia. Né? Lembrando que o crédito a gente concede, o crédito, o dinheiro vai para o tomador e ele volta na forma de juros e amortização e a gente tem que ir reinvestindo o tempo todo. Né? A gente está reinvestindo num ritmo um pouco mais lento, justamente por não encontrar tantas oportunidades tão boas. E com isso, nosso nível de caixa acaba ficando um pouco mais alto. A gente também tem evitado alongar muito o duration, principalmente quando você não tem uma contrapartida de remuneração adicional. Sim. Então a gente tem ficado com um duration um pouco mais baixo do que a média histórica, estamos com o nível de caixa um pouco acima também da média histórica, alocando um pouco mais devagar. Mas ainda assim estamos conseguindo alocar.
Acho que esse é um ponto bem importante, inclusive, para a gente explorar, né? Assim, uma das questões que mais determina a gente delimitar a capacidade dos nossos fundos é, de fato, o ritmo de captação, né? Até para vocês poderem ter esse tempo para poder alocar de forma adequada. E até os nossos fundos ali de debêntures incentivados estão fechados para captação, os fundos condominiais abertos, justamente porque o ritmo para debêntures incentivadas, para fundos de debêntures incentivadas, está muito forte, né? Então, acho que ali vocês não conseguiriam fazer boas alocações. No caso dos nossos fundos não incentivados, que aí pega o Sparta Top, Sparta Max, os fundos de previdência também, a gente já está com um ritmo de captação mais adequado. Então, dá para ir fazendo dessa maneira, né? Quando a gente olha quem de fato está captando expressivamente, principalmente são os fundos de liquidez, né? E a gente aqui não tem fundo de liquidez, a gente opta por fundos de prazos mais longos. Isso, do ponto de vista de alocação, é bom porque o dinheiro ele não tende a entrar tão rápido, não tende a sair tão rápido. Então a gente tem captado num ritmo, nos fundos não isentos, né, num ritmo adequado, a gente tem conseguido alocar. A gente não está alocando mais porque não tem encontrado oportunidades e o nível de caixa a gente acha que em momentos como agora, o ideal é trabalhar com um nível de caixa um pouco mais alto mesmo. Até porque alguns fundos a gente, inclusive, nem cobra taxa de administração sobre o que a gente aloca em caixa, né? Então, vocês ficam super confortáveis. Né? Exatamente. E já no caso das debêntures incentivadas, como o volume de captação estava vindo muito forte, o patrimônio estava crescendo rapidamente, aí para a gente não precisar fazer compras pressas no mercado, a gente optou por fechar o fundo, para melhorar ali a qualidade dos ativos da carteira. Muito bem. E lembrando também, né, assim, acho que todo mundo vê a gente fazendo ofertas de fundo de infra listado e a gente só consegue fazer ofertas ali num volume grande de infra também para comprar debêntures incentivados, porque a gente começa do zero ali aquele prazo de enquadramento. Então, para um fundo condominial aberto que tem que estar enquadrado ali nos 85 de debêntures incentivadas, pô, não dá, tem que ficar fechado para captação. Exatamente. No caso do listado, a gente já tem essa prerrogativa, então é uma alocação mais eficiente, né? E bom, em setembro especificamente a gente também teve um mês forte, de rentabilidade mais forte, por conta de 2 ativos, né? Americanas e Anemos. Vocês podem falar um pouquinho deles? Tá bom. A Nemos, como a gente até tinha comentado na carta mensal anterior, a Nemos é um parque eólico no Rio Grande do Norte, que ele está 100% construído, 100% operacional. Só que as condições para completion, né, que esse parque ele tinha fiança bancária durante a construção, e as condições para a queda dessa fiança elas não foram atingidas, apesar de estar 100% operacional. Faltava quitar uma parte dos pagamentos para os fornecedores do parque. Esse pagamento não foi feito justamente porque o acionista do parque estava com problemas, né, que é a 2W, tinha problemas financeiros. Eles, inclusive, agora em agosto, entraram com uma tutela cautelar, enfim, de 60 dias para renegociar as dívidas. E isso triga, né, o parque está isolado do risco do acionista, né? Então, o risco Anemos e o risco 2W. O parque, ele tinha a debênture, né? Ela tinha proteções em que você tinha um vencimento antecipado da dívida caso o acionista entrasse com essa tutela. E na Assembleia foi deliberado o vencimento antecipado e o pagamento da fiança. Então, esse pagamento foi feito, ele só por questões operacionais não entrou até 30 de setembro, ele entrou no início de outubro no caixa do fundo, mas já estava marcado, né? Já estava reconhecido na cota o valor, o par, né, desse ativo. E isso, como ele vinha sendo desagiado nos meses anteriores, ele recuperou agora em setembro. No caso de Americanas, já tinha sido, enfim, toda a recuperação judicial, só tinha tido um detalhe lá atrás que em julho, quando foi a liquidação financeira, eles entregaram uma debênture privada e ia ser automaticamente trocado por uma debênture pública, né, oferta pública, que foi feito agora no final de setembro também. E agora, sendo uma oferta pública, já pode ser negociado, acho que teve até já alguns negócios no secundário, em torno de 50% do par.
e está marcado mais ou menos esses níveis na carteira dos fundos. E quando a gente recebeu o administrador, tinha marcado ali por volta de 25 a 30 para depender do administrador, né? E dado esses negócios em volumes relevantes que saíram em torno de 50, teve um reconhecimento de um ganho. Muito bem. Bom, outro fato ali que aconteceu nesse trimestre foi uma reversão de ciclo da taxa de juros. A gente viu ali um primeiro ajuste de alta e Banco Central sinalizando que vai ter ali novos aumentos. Como que isso pode impactar o nosso mercado de crédito privado? Eu acho que tem uma visão de fluxo, né? Acho que conforme a Selic está mais alta, os investidores tendem a aumentar a proporção de renda fixa no portfólio e acaba tendo ali um fluxo de captação para a classe de crédito privado, que é o que a gente já está vendo desde o início do ano, que pode até se intensificar agora com o aumento da Selic. Já numa visão de fundamento, acho que a Selic mais alta é um aumento de custo de capital que aumenta o risco das empresas, aumenta a despesa financeira, empresas que estão mais alavancadas principalmente, podem demorar mais para desalavancar ou podem até ter alguma dificuldade maior. Então tem um risco, por um lado tem um fluxo de comprador maior, por outro lado tem um risco de crédito sendo aumentado, né? Porque ao mesmo tempo ele está tendo recorde de demanda por crédito, mais focado em ratings mais altos, né? E ao mesmo tempo recorde de recuperações judiciais das empresas de risco maior, né? Ali de middle market, né? De tamanhos médios, né? Então, acho que reflete exatamente essa conjuntura aí. Entendi. E tem mudando agora um pouquinho de assunto, voltando para o crédito, tem uma pergunta que a gente recebe demais, né? Que até falando dos spreads de crédito e tudo mais, o que faria esse spread de crédito abrir, né? Então, a gente comentou ali que teve esse fechamento muito forte, agora a gente tem essa demanda também ainda pela renda fixa que parece que fica ainda atrativa por conta de uma alta de taxa de juros. Mas o que faria esse spread abrir e ser um impacto negativo nos fundos? Acho que dado que o indexador ele está bastante atrativo, como o Arthur falou, né? A gente tem, inclusive pode até esperar um aumento, dado que a Selic acabou de subir, do volume de captação dos fundos. Acho que por fluxo não deve ter nenhuma mudança, assim, nenhuma reversão que faça com que esse fluxo vire para resgate, né? E o que pode fazer sei lá, os fundos comecem a performar mal durante algum período de médio prazo, né? Que seria, sei lá, se os spreads pararem de fechar e o carrego dos fundos D0, D1 principalmente, estiver muito baixo, não suficiente para pagar a taxa de administração. Então aí você tem um carrego que seja abaixo do CDI. Acho que a gente ainda está talvez um pouco distante disso. E um outro ponto que pode vir a fazer com que haja um movimento de abertura de spread é novamente algum tipo de evento de crédito grande no mercado, mas dado os emissores que a gente acompanha, não só os que a gente tem, né, mas que a gente tem em carteira, mas os que o mercado tem e que a gente não tem aprovado, a gente vê alguns casos pontuais, mas não suficientes para trigar um movimento desse tipo como ocorreu em 2023, né? Então, a gente está falando de volumes menores de dívida que podem vir a ter problema, mas não são suficientes para trigar um movimento de abertura. Que isso é importante, né? Tem que ser um volume grande de dívida e tem que estar na carteira de gestor independente também, muitas vezes também de fundo que tem uma liquidez maior, né? Os D0s ali, para ter esse fluxo de resgate e reverter, né? De demanda para baixa demanda e fluxo comprador para fluxo vendedor e abrir o spread. O mercado ele cresceu muito nos últimos anos, né? Então, hoje em dia, uma empresa que tem 1 bilhão de dívida mercado não é considerado um grande emissor no mercado de capitais. E uma empresa para emitir 1 bilhão de dívida já é uma empresa grande. Então, assim, para ter algum tipo de problema de abertura de spread mesmo, tem que ser uma empresa muito grande. E a gente, assim como foi Americanas e Light, né? E um evento muito na sequência do outro, duas empresas com
somadas davam em torno de 10 bi, acho que até um pouco mais no mercado de capitais. 12 bi. Então, assim, a gente não vê um trigger de curto prazo, não tem Agora, perspectiva de aberturas menores, né, de spread, acho que são até usuais, assim. E saudável, né? Assim, né? São saudáveis, são até usuais assim no mercado, não chega a virar notícia, não chega a refletir assim explicitamente na cota, não chega a dar mês abaixo do CDI, mas elas acontecem pelo menos uma vez por ano. Isso está sempre, acho que assim, aí é mais um desbalanceamento de oferta e demanda bem pontual ali. Porque Isso está sempre sujeito a acontecer, né? E aí um risco de comprar um ativo, né, fazer uma posição muito grande no ativo num preço muito fora, é que eventualmente esse ativo não, o carrego baixo desse ativo não paga essa pequena abertura de spread que ele pode ter, dependendo do duration, né? E aí que não vale, muitas vezes não faz tanto sentido fazer uma alocação em spread tão baixo. Sim. Essas aberturas pontuais e técnicas que acontecem recorrentemente até, ela é causada porque a dinâmica do mercado, antes de haver a competição pelo ativo dos investidores, nós gestores, tem uma competição dos próprios bancos para ver quem leva o mandato. E os bancos eles oferecem um preço para a empresa e eles estão concorrendo entre eles mesmos para levar aquele mandato. Então quem oferece o preço mais baixo, via de regra, leva. E às vezes eles forçam um pouco a mão para levar o mandato, só que o investidor não tem a demanda naquele momento por aquele ativo. Então acaba sobrando, sobra uma, sobra duas, aí o investidor fala, opa, tá sobrando muito, não vou mais comprar. Aí ele tira o pé e o mercado dá uma corrigida leve. Mas aí é, sim, coisa de 10, 20 bips que não necessariamente machuca a cota dos fundos. É normal acontecer, acontece, sei lá, 2 vezes por ano. Muito bem. E bom, o nosso indexador queridinho, o IMAB5, está com um carrego super alto. E aí queria que vocês falassem um pouquinho, bom, quanto está esse carrego e o que fez ele aumentar tanto de carrego e o que a gente pode esperar desse indexador para frente? O que fez ele aumentar o carrego, porque assim, o IMAB5... Ele está IPCA mais 6,7 mais ou menos. 6,7. Ele, na verdade, ele é a diferença entre a inflação esperada e o CDI esperado, né? Esse é o carrego de curto prazo do juro real, né? Que é o indexador IMAB5 reflete o juro real de curto prazo. Lembrando que no começo do ano estava se falando em Selic no fim do ano em torno de 8 a 9, né? E agora está se falando a 12. Ou seja, teve uma mudança ali de política monetária que fez com que o CDI subisse e a inflação ela está, de certa forma, não está descontrolada, ela está acima da meta, mas ela tá baixa, né? O que faz com que o juro real, que era esperado que fosse em torno de 5% no início do ano, agora ele está na casa desses 6,70. Então, a gente viu uma abertura ali do juro real e essa abertura de juro real foi o que impactou a rentabilidade do indexador. O pior cenário assim, para o IMAB5 é um cenário de juros altos com inflação baixa, né? Porque ele tem a produção da inflação, ele não está exposto no juro, no CDI, né? Na política monetária. Então, o cenário que a gente tem hoje, que é a Selic muito alta, com a inflação não tão alta assim, a inflação está em 4 e baixo, projetada para o ano que vem está abaixo de 4, está em torno de 3,90, com juro de 12, está projetando para o ano que vem um juro real de quase 8, né? Então, essa conjuntura é exatamente a conjuntura que desfavorece o benchmark MAB5, mas a gente continua acreditando que a médio prazo esse indicador ele tende a entregar um retorno, ele sempre oscila o retorno próximo do CDI, um pouco abaixo, um pouco acima, principalmente quando você olha uma janela ali de 12 meses. Né? Ele não é um benchmark muito arrojado, né? Ele tem pouca volatilidade, tem pouco descolamento entre os dois. E mesmo numa visão mensal, mesmo esse ano ele estando com a performance abaixo do CDI, acho que ele só teve um mês negativo, né? E foi menos 0,2. Ou seja, num dos piores anos, ele está ali também com uma rentabilidade razoavelmente consistente, né? Isso. E acho que eventualmente, em algum momento, você vai ter um cenário de queda dos juros, e nisso, acho que por ele ter ali um duration, ele
vai performar melhor que o CDI, né? Então agora ele está performando um pouco pior, vai ter momentos que vai performar um pouco melhor. Né? E está projetando esse retorno para frente, né? Porque esse carrego de IPCA mais 6,7 é bastante coisa, né? Acho que numa reversão ali, né, dessa política, voltar a ter corte de taxa de juros, provavelmente ele consegue ali ter um impacto rápido, né? Quando mudar o tom novamente do Banco Central, né? Exatamente. Com certeza. Muito bem. Gente, é isso. Obrigada, Arthur. Obrigada, Felipe. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu. pessoal. Até mais.